Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, mais uma manhã na presença do Senhor, mais um tempo de aprendizado, de aprendermos um pouquinho mais do Senhor e de buscar a presença dEle. Quero compartilhar com você uma palavra que está lá no livro de Levítico, capítulo 6, versículo 13, que diz assim: O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém? Meus irmãos, esse texto, Deus está trazendo instruções a Moisés para que essas instruções fossem repassadas ao povo. Lembrando você que nesse processo aqui, o povo deixou de ser escravo, ou seja, alguém sem identidade, alguém sem direitos, alguém sem constituição, alguém que só obedecia, passando agora então para se tornar um povo, de fato. Se tornar agora de fato uma nação. E toda vez que uma nação é constituída, é preciso que exista regras, leis, costumes, para que haja um retorno, uma regra social. Precisa haver uma regra social. Aqui nesse texto, Deus está trazendo essas regras a Moisés. Lembrando que Moisés está aqui como, vamos usar a expressão, como primeiro-ministro dessa história, desse reino que está sendo constituído, mas o rei é o próprio Deus, o rei não é Moisés. Moisés está colocado aqui para obedecer as regras que o rei institui, ou seja, que Deus está instituindo. Dentro dessas regras, existia aqui a função do levita, ou melhor dizendo, do sumo sacerdote, daquele que está diante do altar durante todo o tempo. E uma das instruções que Deus traz através de Moisés para esse povo é que uma das funções desse homem era que o fogo precisava arder continuamente no altar, não podia se apagar. Uma das funções desse homem, chamado Arão aqui no texto, é que ele precisava se colocar continuamente para que o fogo do altar nunca se apagasse. Bom, nós podemos olhar isso simplesmente como contexto histórico, como uma regra que Deus traz para um povo que está iniciando, mas a Bíblia também fala sobre os princípios do reino, ou seja, esse texto é luz, ou nos traz sobre aquilo que Deus espera de mim e de você. Agora, eu sou esse reino, você é esse reino. A Bíblia diz que Deus escolheu você para habitar, Ele escolheu a mim para habitar. Agora, como habitação do Senhor, eu e você temos uma mesma função, e a função é fazer com que o fogo continue ardendo no altar. Que o fogo não se apague. Agora a palavra diz algo: esse altar da presença de Deus é o meu e o seu coração. A Bíblia diz que Ele escolheu a mim e a você para habitar. Quando eu entrego minha vida a Ele, Ele faz em mim a morada. A Bíblia diz que Deus não habita em templos construídos por mãos humanas, ou seja, Deus não habita lá naquela igreja construída, bonitinha, organizada, ornamentada, linda, que a gente vai durante a semana para louvar o Senhor, para cultuar a Deus. A Bíblia diz que Deus habita em nós. Lá é um simples lugar de reunião. É importante irmos lá, mas é um lugar de reunião. Lá não é a morada do Senhor. A morada do Senhor é no meu, no seu coração. Então a Bíblia nos traz uma orientação aqui. Faça com que o fogo arda continuamente. Qual era a função então para que esse fogo ardesse continuamente? Era que de tempos em tempos fosse acrescentado lenha. Como é que eu acrescento lenha na minha vida? Como você acrescenta lenha na sua vida? A palavra de Deus diz que uma das maneiras de acrescentar lenha é pela palavra de Deus, pela Bíblia. Lendo a palavra de Deus. Uma outra maneira é orando. Eu também posso jejuar, ser grato ao Senhor, ação de graças e tantas outras maneiras. Mas acima de todas as coisas, a Bíblia nos traz uma ferramenta. A palavra diz assim: e entrando no seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai em secreto, e o seu pai que te ouve em secreto te recompensará. Que eu e você continuamente possamos colocar fogo nesse altar, nesse lugar da presença de Deus. Que nós possamos continuamente entrar no nosso secreto, investir tempo na presença dEle. Amém? Vamos orar?
Espírito Santo, obrigado, Deus, por essa manhã, obrigado pela noite de descanso. Nós nos colocamos à tua presença e te agradecemos, Deus. Pai, pedimos que o Senhor nos dê graça nesse dia, em tudo que nós vamos fazer. Que a sua presença seja sobre nós. Ó Deus, que a tua paz e a tua alegria reine sobre os nossos corações. Ó Deus, que o Senhor nos dê discernimento, Deus, para que nós possamos, Deus, continuamente colocar lenha sobre esse altar, ó Pai. Ó Deus, que o fogo do Senhor, a presença do Senhor, nunca se apague sobre nós. Ó Deus, então nessa manhã nós te pedimos, nos traz discernimento, Deus, para as decisões que precisamos tomar. Deus, traz-nos clareza, orientação. Ó Deus, nós te pedimos, dê graça, Deus, na nossa casa, na nossa família, na nossa cidade. Livra-nos, Deus, de toda doença, de todo mal, de tudo aquilo que se levanta tantas e tantas vezes. Gera sobre nós a tua paz e a tua alegria. Nós clamamos a ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe seu dia. Continuamos a lembrar você do nosso tempo de devocional e de leitura bíblica. Aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, tem os textos a serem lidos no dia de hoje. Se você tiver qualquer dificuldade, qualquer dúvida, nós estamos à sua disposição. E não deixe de enviar esse devocional também para outras pessoas. Se ele te edificar, envie para outros também. Seja canal de Deus, de graça do Senhor. Amém? Deus abençoe seu dia, um grande abraço e até mais.